tema, na verdade, é uma pergunta: como lidar com a brevidade da vida, né? Nós iremos acompanhar na palavra do Senhor, que Deus esteja nos dando graça, misericórdia, sabedoria, para que possamos assim passar para os irmãos e que possamos ser edificados com esta palavra. Amém? Quero ler um texto. O texto básico é 1 Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 29, e a versão que estarei usando é a versão NVT. Diz assim o texto: Irmãos, isto é o que quero dizer: o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Somente até aqui. Esse texto que Paulo está tratando ali com a igreja de Corinto, ele é muito interessante, né? Além de estar tratando um pouco desse tema mais específico em relação aos conselhos de Paulo àqueles que estão desejando o matrimônio. Mas é interessante porque dentro, nas entrelinhas desse texto, Paulo está tratando também sobre a brevidade da vida, de como as coisas elas são passageiras, de como logo o tempo passa e a gente, de vez ou outra, toma alguns sustos, né? Estava acompanhando semana passada, né? A Cristiane postou até um videozinho que estava aqui dos adolescentes, né? E é interessante porque os comentários eles são bem parecidos, né? Porque, nossa, como passou rápido, como passou logo, né? E a gente vê na fisionomia, né, as características ali daqueles que hoje já estão 3, 4 anos a mais, e a gente vê já grandes diferenças. E é interessante nós falarmos a respeito disso, porque constantemente a gente ouve muito esta frase ou esta expressão, né? A gente toma um susto e diz: meu Deus, como tudo passou rápido, né? A gente usa, e é interessante também porque essa expressão, ela não é somente usada por quem está, de certa forma, passando uma certa crise já da meia-idade, né, dos quarentão aí, e também já por idosos, tem 60 anos ou mais de idade, mas também dos jovens, dos adolescentes. Vez ou outra eles têm também esse sentimento, o sentir realmente como está passando rápido, como a vida ela é breve. E a palavra do Senhor trata constantemente sobre isso. As coisas passam muito rápido. Olhando ali o Roberto, né, e lembrando da época da juventude, da mocidade, meu Deus, já fazem 21 anos. Já fazem 21 anos. E ao trazer isso à lembrança, a gente vê, né, e vez ou outra a gente até usa também a expressão de dizer: parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Mas é interessante isso, e é interessante nós pensarmos como isso é comum, tanto faz na juventude, na meia-idade ou já na vida
já do idoso. E a palavra do Senhor, ela traz uma visão, há uma visão bíblica sobre a brevidade da vida. Quero acompanhar alguns textos da palavra do Senhor juntamente com os irmãos. O primeiro texto que nós iremos ler está em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Diminui o volume só um pouquinho. Tiago, capítulo de número 4, verso 14. Tiago escreve e diz assim: como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. E quando o Tiago traz isso, ele está falando de um contexto justamente do entusiasmo que muitas das vezes nós temos, que nos acomete. Tiago está falando de pessoas que dizem: nós vamos viajar, vamos nos mudar de cidade, vamos ali fazer negócio, abrir uma empresa, vamos trabalhar. E aí Tiago começa a refletir e chamar a atenção e dizer: nossa, será se você tem tanta certeza assim do dia de amanhã? Será se está no poder do ser humano, do homem? Será que está na capacidade do homem de dizer: amanhã eu tenho certeza que vou acordar, e ainda mais, que vou dar continuidade à minha vida? E Tiago está chamando a atenção, está exortando sobre isso. E ele diz: olha, não é melhor dizer assim? Colocar a condição que está na vontade de Deus? Se o Senhor permitir, amanhã nós iremos, amanhã nós faremos, amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser, isso dará certo. Há outro texto também bem interessante. Esse é num momento já de angústia da vida de Jó, aquele momento de grande aflição, grande tribulação, grande provação na vida de Jó. Jó, capítulo 7, a partir do verso de número 6, neste momento em que Jó está clamando a Deus, ele diz assim, no verso de número 6 do capítulo 7: meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão, e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Em Salmos de número 103, o salmista também, ele fala a respeito desse assunto, desse tema, da brevidade da vida. Salmos de número 103, verso 14 ao 16, que diz assim: pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó, nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Quando eu leio todos esses textos, eu me lembro de menos de um ano de convertido. Eu comecei a ler o livro de Eclesiastes e li por umas 3 vezes este livro. E lembro como hoje, lá na casa da minha mãe, sentado no sofá, lendo esse livro, e nesse dia, era um dia de domingo, eu estaria a ministrar lá no Pontal. Nesse tempo já estava como auxiliar na igreja, e estava a ministrar lá no Pontal. E eu lembro muito bem deste momento, que quando eu li Eclesiastes ali, já estava meditando há alguns dias, terminei de ler o livro novamente, todinho de novo. Foi incrível o que
o que me proporcionou, como um jovem de 18 anos de idade ainda, como a narrativa de Salomão sobre a sua experiência de vida e sobre a síntese, a conclusão da sua vida e da sua existência, conseguiu penetrar assim de uma forma esta realidade tão poderosa, que naquele dia eu senti de fato uma grande libertação do meu ser e um tirar de um véu, o tirar de uma venda dos meus olhos, no sentido dos olhos, no que diz respeito ao conhecimento, ao entendimento, ou seja, uma lucidez que veio naquele momento foi tão grande que eu parece que nem estava mais neste mundo. Foi uma interpretação da realidade da vida e de todas as coisas, e não somente isso, mas no sentido de todas as coisas. Como em algumas versões Salomão usa o termo que tudo é vaidade, né? Vai a idade, realmente, a idade vai se indo, e é uma vaidade, e a idade se vai mais rápido do que a gente pensa. Então fui percebendo aquilo, e naquele dia eu ia, não lembro com quem, mas eu ia de moto com alguém, e eu fui assim com uma certeza tão grande no meu coração, com uma lucidez, com um entendimento, com uma segurança, né, que aquela leitura proporcionou para o meu ser. E Salomão talvez seja este que mais destaca isso, sobre a sobriedade da vida, como é breve todas as coisas, como é passageira, e como também nessa terra o apego às coisas deste mundo, como não faz sentido, mas também no seu livro ele deixa bem claro aquilo que faz sentido, e a maneira como nós devemos nos comportar, nos posicionar e nos dar com as coisas deste mundo, desta vida, ou seja, com a nossa vida como um todo. Então nós temos, irmãos, esta visão bíblica, estas são algumas referências que tratam sobre esta questão. Nós encontramos também, diante desse tema, nós encontramos um grande dilema diante de nós. Porque nós encontramos pessoas que reagem a esta realidade da existência, da vida como passageira e daquela certeza, né? As pessoas usam até a expressão também, nós só temos uma certeza neste mundo, nesta vida, de que nós morreremos, né? O cristão não só tem essa certeza, ele tem a certeza também, e deve ter, que irá ressuscitar, né? Mas às vezes as pessoas, né, chegam a dizer, e falando sobre isso, sobre como a vida é passageira, e quase como que concluindo como Salomão, não faz sentido. E tem pessoas que nesse dilema, elas simplesmente reagem de uma forma muito passiva, e até mesmo num estado constante depressivo. Simplesmente desistem de viver. Simplesmente se privam das emoções, das situações, das ocasiões. Se privam de tudo, evitam o meio social, desistem realmente desta vida. Porque diz, olha, a vida é passageira, eu irei morrer, a gente não leva nada daqui, sem nenhuma perspectiva a mais. Então, diante deste dilema, elas simplesmente desistem de viver. Se privam da alegria que algumas coisas nos proporcionam nesta vida, se privam da felicidade, não querem passar por dificuldades, problemas, não querem ter, possuir, consumir
e nem viver. Nada. Por outro lado, este dilema também, ele faz com que pessoas ajam de uma forma totalmente contrária à primeira citada. Por outro lado, já tem pessoas que, diante desta realidade, de que a vida é passageira, e também da ideia e do conceito de que a vida é somente aqui e pronto, elas vivem num estado constante e latente de desejo de curtir, de viver, de aproveitar a vida nesta terra, custe o que custar, e da maneira que der certo, de forma descontrolada. Querem viver tudo que esta vida pode proporcionar, que o sistema mundano pode oferecer. Então se entregam a tudo neste mundo de uma forma desesperada, de uma forma ansiosa. Então vivem nesse estado de possuir, possuir e possuir, consumir, consumir e consumir, de ter a todo custo todas as coisas. É um desespero de se apegar a esta terra tão grande e às coisas desta terra, que já existem muitas pessoas que estão realmente em estado mental doentio, de crise tão grande de ansiedade, porque não está nestas coisas o sentido, a razão de viver. E não é isso que Deus propôs para o ser humano. Irmãos, se há algo que nós precisamos aprender e constantemente estarmos refletindo, é que Deus, Ele nos deu neste mundo, apesar da queda do homem, um curso natural a se viver e a se existir. E todas as vezes que o homem foge disso, não vai dar legal, não vai ser bom. Sempre haverá consequências ruins. O homem sempre sofrerá mais do que aquilo que por causa do pecado, da queda, já está determinado a se sofrer. Terá mais problemas, mais aflições, mais sofrimento, mais trabalho para viver. Então veja que a sobriedade da vida, a brevidade da vida, a vida como passageira, como rápida, ela coloca diante do ser humano este dilema. De um lado, pessoas que desistem de viver, do outro lado, pessoas que querem viver demais, nesse sentido de desespero. De desespero. Lembro-me da história, não lembro bem detalhes como nomes, mas eu lembro de um conto que um homem que ele era muito rico, passou a sua vida inteira em juntar, em armazenar, em fazer uma poupança grande, em ter muitos bens, em possuir. E esse homem ele foi acometido por uma enfermidade. E ele simplesmente procurou em todos os meios a cura para a sua enfermidade. Mas não havia. As limitações do conhecimento humano, da medicina, e qualquer que seja ela alternativa ou não, fizeram que todos os recursos que ele tinha possível fosse usado, mas não teve jeito. E aquele homem no leito de hospital, ele começou a agonizar. E em um grande desespero, e o grande desespero dele é porque estava partindo e tudo o que ele tinha conquistado, tudo o que ele tinha ali possuído, estava ficando para trás. E ele começou a agonizar e ficar em estado realmente de total desespero. Porque estava diante desta realidade. Teve a oportunidade de longos dias, longos anos de vida para pensar um pouco, refletir um pouco nisso, mas o seu estado
seu estado de desespero em possuir, em conquistar, em ter as coisas deste mundo, não o deixou refletir sobre essa questão. E que coisa triste, nos últimos dias de vida ali já, no último momento, caiu a ficha. Caiu a ficha. A realidade chegou e aí o camarada se desesperou. É um pouco parecido com a história que Jesus conta daquele homem, né, que passou a sua vida inteira também se dedicando, evoluindo, usando novas tecnologias para poder ter mais prosperidade na sua vida. E Jesus disse que chegou um momento de grande abundância, que ele precisou fazer celeiros enormes, e ali começou a fazer um depósito, a guardar também. Não estava pensando na vida também, estava pensando que ia viver muitos anos. E aí ele caiu na grande bobagem de dizer: agora sim eu tenho em abundância e agora eu vou viver, goza a minha alma de tudo que eu tenho agora, vou agora viver, descansar, curtir a vida. E Jesus disse simplesmente que essa é a proposta de vida de um louco, de um tolo, porque ninguém sabe o que acontecerá amanhã. E aí Jesus diz: olha, louco, se Deus pedir a tua vida hoje, o que tens para Ele? É diante, irmãos, desse contexto que nós precisamos de fato aprender termos das Escrituras Sagradas, a maneira de como nós vamos lidar com esta realidade. Saber nos posicionar, saber nos comportar. Como diz o título de uma canção, né? É preciso saber viver. É preciso saber viver. E a palavra do Senhor, como sendo a lâmpada dos nossos olhos, como sendo esta luz que clareia, que ilumina o nosso caminho. Se tem uma coisa que é impressionante, sempre me impressionei com isso, é como as Escrituras Sagradas tratam sobre todos os temas da nossa vida. Tudo aquilo que nós podemos fazer perguntas, todas as nossas dúvidas, elas podem ser sanadas pelas Sagradas Escrituras. É incrível. Quando a gente ler a palavra do Senhor, todas as histórias, todos os contextos, todas as experiências, e veja que coisa interessante, em cada época, épocas diferentes, do início de tudo, do Gênesis, a história como um todo, como a humanidade foi se comportando, como foi evoluindo, como as coisas foram mudando, como veio as transformações. Cada tempo, cada época, e sempre atual, sempre na nossa frente. E aqui estamos nós, né, milênios passados, e nós aqui com esta coleção de livros maravilhosos tratando sobre os temas da nossa vida. E nós servimos a este Deus poderoso, maravilhoso, e que nos dá esta oportunidade do conhecimento. E um dos propósitos e um dos benefícios do conhecimento é evitar que nós venhamos a padecer. Padecer no sentido mesmo de sofrer. Porque a falta do conhecimento nos leva a sofrimentos que nós poderíamos ser privados. Você já viu como a palavra do Senhor nos dá salvação em muitas situações da nossa vida? Ela nos orienta a vivermos de tal forma, e quando nós vivemos desta forma, desta maneira, nós logo somos livres de passarmos situações desagradáveis na nossa vida, que sofreríamos coisas terríveis, consequências bem desagradáveis.
e que muitas das vezes poderiam nos causar destruição e morte. Então venha a palavra do Senhor e nos livra disso. Esse é um dos propósitos, um dos intuitos do conhecimento. Nós vamos ler agora, e nós vamos aprender da palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos instrui a lidarmos com esse dilema. E nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 15 e 16. Se existe uma maneira, irmãos, se nós devemos viver, se existe uma maneira em que tem uma saída para lidarmos melhor com a brevidade da vida, como a vida é passageira, se existe uma maneira de como nós podemos nos livrar, nos privar do sofrimento de vivermos este dilema, esta angústia em que muitas pessoas vivem, João vai nos dar um conselho, uma orientação da parte do Senhor para as nossas vidas. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16 diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então eis a atitude que todo aquele que é sábio, que todo aquele que pretende nesta vida saber lidar melhor com a sua brevidade, com esta realidade da existência, ele deve ter na sua vida esta atitude de não amar o mundo. Não amar o mundo, nem o que no mundo há. Quando João está falando disso, claro, esse é o contexto, ele está falando de um contexto daquilo que este mundo oferece de prazeres físicos, no que diz respeito às paixões carnais, no que diz respeito também às realizações do ser humano, que o leva à soberba da vida, ao orgulho das suas realizações. E João simplesmente diz, e tem convicção no que diz, não vem do Pai. Se não vem do Pai, se não vem de Deus, então, fujamos. Vamos acolher este conselho, esta palavra, essa instrução nas nossas vidas. Não é fácil. Faz parte do desafio para o cristão. Abandonar realmente as suas paixões e os prazeres, as tentações que esse mundo coloca diante de si. João está dizendo, não amem. Não amem. Esse não amar, nós entendemos melhor ele quando a gente diz, não se apegue. Não se apegue. Não se apegue a isso. Não dobre, não detenha o seu coração a isso. Não seja aquilo que é motivação no seu ser, no seu coração, como sendo sentido e razão de viver. É isso que João está dizendo. Este mundo vai colocar diante de vocês, vai oferecer para vocês esses elementos como sendo a razão e o sentido da vida, aquilo ao qual o coração de vocês deve se apegar e aquilo ao qual vocês devem colocar como sendo uma coluna de sustentação de viver, que vocês se apegam e diz, pronto, encontrei a razão e o sentido de viver, por isso eu vou deixar-me gastar por estas coisas. E João está dizendo, não ame o mundo. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque no mundo há o desejo descontrolado, desenfreado, em algumas traduções diz, no mundo há concupiscência da carne.
a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo descontrolado. E isso nos tenta. Nós observamos muitas pessoas já justamente nisso, caindo nessas tentações, e o seu coração apegado de tal forma que parece que estão agarrados assim às coisas que têm, as coisas que possuem, estão assim, ó, apegados, agarrados, não solta de forma nenhuma, de jeito nenhum. Dão a vida por isso. Já estão amando o mundo e o que no mundo há. O segundo que nós podemos ver, que está muito ligado a isso também, está justamente no texto básico que nós lemos nessa noite. Nós iremos ler novamente. E o conselho de Paulo, nesse contexto, 1 Coríntios capítulo 7, é justamente para que nós vivamos em um constante desapego. O mundo nos tenta a viver em constante apego, todos os dias, né? A nós nos apegarmos a Ele. Mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo, Ele dá a Paulo este entendimento, esta certeza, esta convicção, nos instrui a isso. Verso 29 do capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Irmãos, isto é o que quero dizer: o tempo que resta é muito curto, portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Eu acho interessante isso, porque às vezes as pessoas podem fazer algum tipo de confusão, né, do que Paulo está tratando aqui, porque ele vai logo tratar a respeito da esposa, do casamento, do matrimônio em si. E ele já começa a dizer no verso 29, irmãos, isto é o que eu quero dizer, o tempo que resta é muito curto, ou seja, está dizendo, é breve, é passageiro. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. E não é para fazer confusão a isso, porque o contexto que está diante de nós, Paulo já deixa bem claro que o homem casado tem as suas responsabilidades e assim devem cumprir as suas responsabilidades. Mas o contexto que está aqui é Paulo dizendo, nem mesmo a pessoa que Deus nos deu para compartilharmos a nossa vida, ele está falando de posse. Nós não devemos nos apegar, nos possuir como sendo o tudo da nossa vida. Ele está tratando de áreas da nossa vida. Ele trata desta área matrimonial e ele logo vai tratar também como um contexto como um todo da nossa vida. Ele vai tratar daquilo que nós, por exemplo, neste mundo compramos, temos, necessitamos, precisamos. Aquilo que é necessário e muitas das vezes até as coisas que são desnecessárias, né? A gente compra um bocado de coisa desnecessária, né? Luciano nesses dias chegou com uma sacola aqui em casa, tem um bocado de coisa ali que Marcelene diz, meu Deus, isso aqui realmente... Marcelene diz, está igual a teu irmão, né? Meu irmão gosta de comprar bastante coisa, às vezes chegam coisas assim bem fúteis, sem futuro mesmo. Aí eu uso o mesmo argumento que ele, eu digo, não, é só para completar, para ter o frete grátis. Mas é coisas que estão lá e já tem outras coisas que... E eu acredito que todo mundo participa e comunga disso também. Aquelas coisas que estão assim abandonadas, né? Que a gente de fato não usa, coisas desnecessárias. Mas isso está muito ligado também a essa questão do prazer de comprar e de possuir. Não é prazeroso? Que a gente, se não fosse prazeroso, a gente não ficava ansioso, né? Doido que o carteiro batesse logo na nossa porta. É aquele prazer. Fui hoje com Marcelene e Nicole, para a Nicole realizar ali a prova da militar. Aí 7 horas da manhã, a gente deixou a Nicole lá, saímos.
Aí eu parei ali na Praça Padre Cícero, né, e fiquei descansando um pouco, meditando. Aí Marcelene saiu do carro, eu disse, não, eu vou ficar aqui um pouquinho. Aí aproveitei para poder estar concluindo também o sermão, fiquei ali, quietinho dentro do carro. Marcelene, de repente, disse, eu vou ali nas Americanas. Eu digo, meu Deus, eu parei logo aqui em frente, eu devia ter parado lá do outro lado. Aí ela, vamos nas Americanas lá, e isso era acho por volta de umas 7h30 da manhã. Aí demorou. Eu estava ali, estava em paz e tudo. Aí daí a pouco ela mandou uma mensagem, né? Eu vi lá, ela disse, cadê tu? Tu tá dormindo? Eu disse, não, estou aqui terminando o sermão. Ela disse, vem cá, está tendo umas promoções aqui. Eu digo, não, eu vou aqui concluir o sermão, deixa eu aqui mesmo. Porque se a gente entrar e ver os itens lá, mesmo que a gente não esteja necessitando tanto, mas o nome promoção é uma coisa terrível, né? Tem uma irmã também que ela gosta demais. Ela vê o nome promoção, ela entra na loja sem saber nem o que é. Então é isso. É isso que existe neste mundo, né? Nos dá prazer. São momentos, né, de prazer, de alegria. Então é o possuir. É o possuir. E não há proibições, claro. Não é para nós vivemos nesta vida, né, como estava até outro dia conversando com a mãe. Existia um homem aqui em Nova Olinda, né? E os mais novos não vão conhecer, mas os que já têm assim uma idade aproximada da minha e até mais vão saber quem é. Um homem chamado Antônio Maranhão, né? A irmã Fátima com certeza o conheceu e muitos de nós também o conhecemos. Que era um homem totalmente desapegado. Ele era assim, ele levava a sério a propaganda, né? A proposta da OLX. Desapega. Ele era desapegado a tudo. Não tinha lugar certo para morar, não tinha residência fixa. Era um andarilho, era um nômade. Andava, até descalço ele andava. Né? Vestidinho ali todo de branco, né? Barbudo, cabelo grande, assim, meio grande. E ele andava, e aí ele gostava muito, até assim, um pouco distante, mas ele até ainda faz parte da família da minha mãe também ainda. Pega um pouco dos Trajano também. E ele, vez ou outra, lá, ele gostava de ir lá na casa de mãe lá para pedir um cafezinho, né? Sentava, aí começava a contar umas histórias, aí tomava um cafezinho, comia um biscoito. Então, a vida dele era assim. Não tinha praticamente nada, irmão. Nada. Era um desapega total, né? Tem pessoas que decidem viver desta forma. Mas eu vejo, né, já isso como um extremo, mas é uma opção de vida da pessoa, mas há um extremo. Eu quero ter algumas coisas, e dou graças a Deus em ter algumas coisas, né? E o próprio Salomão diz que o comer, o beber, né, o se vestir, o se alegrar, é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus. E nós devemos também ter esta ciência. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse contexto é que nós não devemos viver pela realização e pela razão de ter, de possuir. Sabe, é ter, mas não se apegar, não estar apegado àquilo. Porque isso é possível e esta é a proposta do Evangelho, da Palavra de Deus para as nossas vidas. É o que Paulo está dizendo, ele disse, é viver neste mundo e ter as coisas deste mundo, mas como se não tivesse. É possuir, mas como se não possuísse. É estar casado, mas é como se não tivesse casado, no sentido não de responsabilidade, de não ter responsabilidade, de não cumprir, de viver como a vontade do Senhor para o matrimônio, para o casamento, mas não está apegado, possuir, ter o outro ali como uma posse. Então é viver em constante desapego. É ter, é possuir, mas como se não tivesse. Ou seja, Paulo está simplesmente dizendo, vivam neste mundo como se dele não fizessem parte. Porque na verdade esta é a realidade. Nós não somos daqui. O Evangelho nos deixa constantemente claro isso. Esta não é a nossa pátria.
Nós estamos aqui de passagem. Por isso assim devemos viver, nos comportar, nos posicionar diante da vida. A gente vai usando as coisas, vai possuindo as coisas, tendo neste mundo, mas sabendo o valor delas. Nós temos, irmãos, que pesar cada coisa. Temos que dar o verdadeiro ali sentido a ela. Se você tem um veículo, que você não se apegue a este bem, mas que você entenda que há propósitos a cumprir, há necessidades a serem supridas. Tem pessoas que são extremistas e dizem, não, o cristão não deveria ter carro não. Aí chega um momento de urgência, de necessidade, como a gente tem hoje. É melhor você ter o carro para que essa necessidade seja suprida, ou você quer estar constantemente dependendo de outros? Ou seja, é uma questão em que você deve pesar, deve entender, mas dar o devido valor e propósito necessário. Porque aí já tem, logicamente, aquele outro extremo de pessoas que já se apegam, já possuem, isso é o meu tudo, já é para a sua exaltação, já é para, como a gente gosta de usar, se mostrar por poder, através dos seus bens. Aí é onde Salomão diz, isso aí é vaidade, meu amigo. Isso aí não faz sentido. Viver a vida, trabalhar tanto para ter com este propósito, Salomão diz, é correr atrás do vento. Isso aí você está sendo simplesmente um tolo, um bobo, Então, a palavra do Senhor nos instrui desta forma: termos, possuirmos e vivermos neste mundo como se não possuíssemos, como se não tivéssemos, como se não fôssemos deste mundo. A palavra também do Senhor nos ajuda a lidar com essa questão, e desta vez é Jesus que fala, no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 6, verso 33 e 34, Jesus ele nos deixa bem claro aquilo que nós devemos fazer, aquilo que deve ser a nossa atitude, aquilo que deve ser o maior anelo do nosso coração, da nossa vida, o desejo forte, aquilo que deve ser a ansiedade da nossa vida. Esse lado aqui da ansiedade é o lado bom, irmão. Se você for ansioso pelo reino dos céus, pela sua justiça, essa ansiedade é saudável, viu? Essa ansiedade ela vem de Deus, ela é boa. E Jesus diz, Mateus capítulo 6, verso 33 e 34, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Dentre outros temas que Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte, ele está tratando também sobre a brevidade da vida, como a vida é passageira. E ele está ensinando aquilo que deve ser o nosso maior desejo, anelo, que é buscar o reino dos céus. Você quer estar bem, em segurança, em confiança, com o seu ser pacificado? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e você vai ver e sentir e ter o poder da libertação, da inquietação do ser e das preocupações pelo dia de amanhã. Porque você vai confiar em Deus e saber que aquele que cuida dos pássaros, aquele que cuida dos lírios do campo, é aquele que tem maior atenção para os seus filhos. Ele cuida de nós. A Ele pertence o dia de amanhã. Nós não temos o poder sobre o dia de amanhã. Não temos, Jesus disse, como alterar um milímetro da nossa estatura.
Jesus está dizendo, há um curso natural a se seguir. Só confiem, aguardem e façam aquilo que é necessário no dia que está vivendo hoje, porque o dia de amanhã já vai trazer as inquietações de amanhã, né? Já vai ter os desafios de amanhã. Então é isso que o Evangelho nos ensina, nos instrui a vivermos. Por último, irmãos, estão todos ligados estes pontos, e nós vamos ler em Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Por último é o olhar, buscar e desejar ardentemente as coisas celestiais. Esses são os conselhos do Evangelho, da palavra do Senhor, dentre outros, de como lidar com esta vida passageira. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Esta é a instrução para nós vivermos neste mundo. Aonde deve estar o nosso olhar, nosso desejo maior, nossa atenção maior? Aonde nós devemos de fato levar o nosso coração? Aonde deve estar realmente a nossa ansiedade, o nosso anseio? Paulo está dizendo, pela fé vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês já ressuscitaram. Vocês estão no mundo, mas não fazem parte deste mundo. Há uma eternidade, há uma viva esperança para vocês. A pátria celestial está logo ali. Então, façam o óbvio. Paulo disse, se vocês creem que vocês ressuscitaram já com Cristo, então façam o óbvio. Dediquem-se às coisas do alto. Dediquem-se às coisas da pátria celestial, da verdadeira morada de vocês. Porque Deus tem preparado isso para aqueles que o amam. Nós encerramos assim lendo em Hebreus, capítulo de número 13, verso 14. O autor aos Hebreus, ele vai dizer para nós, capítulo 13, verso 14: pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Então, que Deus possa nos dar a graça, a sabedoria, a capacidade e o poder de sabermos lidar com a brevidade da vida. Nos comportando desta forma, vivendo desta forma, irmãos, você pode ter certeza, isso é libertador para nós. Isto é verdadeira vida para nós. Esta é a proposta do Evangelho para nós. Esse é o bem do Evangelho para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?